Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Cláudio Souza, hoje trazendo o nosso resumo sobre a nossa 8ª lição da nossa revista de Escola Dominical de Jovem desse primeiro trimestre. Lembrando que a nossa revista está falando sobre santidade. O título da nossa 8ª lição é o ensino de Jesus sobre santificação no Sermão do Monte, contextualizando o discurso de Jesus, o ensinamento de Jesus registrado ali no Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 5 ao capítulo 7, conhecido como o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. O nosso texto principal, o textuário, está em Mateus capítulo 5, versículo 14. Quando Jesus diz: "Vós sois a luz do mundo, não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte." O resumo da nossa lição: devemos viver de forma que a luz de Cristo brilhe em nós. Então vamos trazer uma reflexão, um resumo sobre essa nossa 8ª lição. Ela está para o dia 19 de fevereiro e vai falar sobre o ensinamento de Jesus registrado ali no Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus. Os objetivos desta nossa lição é nos conscientizar de que os santos são bem-aventurados, destacar que a santidade está diretamente relacionada com a prática da justiça e da solidariedade, e mostrar a eficácia do ensino de Jesus sobre a santidade. O nosso texto bíblico está registrado, você lê, se é interessante, eu vou estudar, leia o capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, que vai tratar dessa passagem, desse ensinamento de Jesus ali no monte, ali próximo ali a Cafarnaum, e também o Evangelho de Lucas vem trazer algumas referências, algumas passagens, tratando também sobre essa questão do ensino de Jesus, conhecido como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, versículo do 13 ao 17, é a referência aqui do nosso texto bíblico, e também Mateus capítulo 6, versículo do 1 ao 3, do 5 ao 7 e do 16 ao 18. Mas lembrando novamente, é importante você aluno, você professor, ler o capítulo 5 ao capítulo 7, né? Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, que vai abranger todo o ensinamento de Jesus ali, referente, contextualizando, obviamente, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Ensinamentos muito importantes de Jesus para a sua igreja. Se você ainda não é inscrito no canal Discipulando com a Bíblia, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, tá bom? Então vamos trazer uma reflexão a respeito desse ensinamento do Senhor Jesus Cristo, que tem lições importantes para o nosso viver diário, né? Veremos no Evangelho de Mateus, a nossa tradução, né, está falando, veremos no Evangelho escrito por Mateus os ensinos práticos de Jesus no Sermão do Monte. Este sermão é um dos 5 grandes discursos de Jesus neste Evangelho e expõe os ensinos de Jesus sobre uma vida de santificação. Lembrando, nós estamos falando sobre santificação, separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Santificação é o tema principal da nossa revista desse primeiro trimestre. Então, nesse estudo serão destacados o poder do testemunho do cristão como sal da terra e luz do mundo e a prática da justiça, que tudo seja, obviamente, para a glória do Deus Pai, de Deus Pai, né? Nosso primeiro tópico dessa nossa lição: os santos são bem-aventurados.
na abertura do Sermão do Monte, ali em Mateus capítulo 5, encontramos 8 bem-aventuranças, ou felizes são, né, as beatitudes. Bem-aventurados pode ser uma bênção ou um pronunciamento de bênção que o falante estende aos ouvintes que se qualificam, e também pode ser uma declaração da realidade ou essência daqueles que mostram a virtude mencionada no próximo pronunciamento, né? Ou seja, as bem-aventuranças esboçam as atitudes do verdadeiro discípulo de Cristo, né? Aquele que aceitou as demandas do reino de Deus, em contraste com as atitudes dos homens. Nós, como discípulos de Jesus, como cristão, como igreja de Cristo, nós somos bem-aventurados, independente das dificuldades, das vicissitudes que sobrevêm sobre a vida do crente, né? Nós somos bem-aventurados em fazer parte, em ser escolhido, em ser separado, porque não foi nós que escolhemos a Deus, foi Deus que nos escolheu, que nos chamou. Então somos bem-aventurados, independente das circunstâncias. Toda a honra, toda a glória sempre ao Senhor Jesus Cristo. Então, estas beatitudes, ou estas bem-aventuranças, ou esses felizes são, estabelece o sentido e a substância do restante do Sermão do Monte. Começa ali em Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, né? Jesus vai falar sobre a questão dos pobres de espírito, bem-aventurados pobres de espírito, ou seja, aqueles que reconhecem que sozinhos não têm condição, capacidade de ser salvo, né? É necessário o sacrifício de Cristo. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Os que choram diante de tanta injustiça, de tanta dor, de tanto sofrimento, que ora, que intercede, que geme, para que o reino de Deus estenda, cresça e que almas sejam alcançadas e salvas. Então, bem-aventurados aqueles que choram, aqueles que intercedem, aqueles que buscam, aqueles que gemem, para que o reino de Deus cresça, que almas sejam alcançadas. Bem-aventurado os mansos, bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, bem-aventurado os misericordiosos, bem-aventurado aqueles os puros, os limpos de coração, os pacificadores, né? Aqueles que sofrem perseguições. Tudo isso nós passamos e nós somos bem-aventurados em ouvirmos o chamado do Senhor Jesus Cristo e aceitarmos. Cristão passa por provação, passa por situações que às vezes parece que estamos sozinhos. Às vezes parece que estamos sozinhos, mas não estamos. O Espírito Santo, o Espírito Consolador está ao nosso lado. Então nós somos bem-aventurados, né? Então, os santos são sal na terra e luz neste mundo. As pessoas que se comprometeram ou se comprometem com os ensinos de Jesus e os vivendo em seu dia a dia, são sal e são luz neste mundo. Na concepção bíblica, o sal serve para temperar o alimento. Está lá em Jó capítulo 6, versículo 6. Está relacionado com as ofertas, está lá em Levítico capítulo 2, versículo 13. E também purifica a água, num episódio ali com o profeta Eliseu, registrado em 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Os discípulos de Jesus devem ter uma vida temperada, uma vida equilibrada, uma vida que faz a diferença, que traz a diferença, né? Uma vida purificada e sacrificial, comprometida
e fiel aos propósitos de Deus nesta terra. Nós fazemos parte da missão de Deus. Como igreja, é o nosso papel levar o ID do Senhor, anunciar o reino de Deus. Nós somos representantes de Cristo aqui nesta terra. Então temos que ser equilibrados. A figura do discípulo como sal da terra e luz do mundo está relacionada com o bom testemunho e a influência positiva na sociedade por meio de uma vida pura, santa, né? Uma vida que dê testemunho de que somos discípulos de Jesus. Ser sal da terra e ser luz do mundo é isso, é fazer a diferença. Onde chegarmos, o Espírito de Deus tem que estar conosco. A presença do Espírito Santo tem que trazer vida àquele lugar que chegamos, pois nós somos luz, né? A luz onde chega, ela brilha, ela não é ofuscada. Ainda mais a luz do Espírito Santo, né? Que habita em nós. O contraste entre a justiça da tradição dos anciãos, né? E a justiça do reino de Deus. Jesus critica a justiça propagada pelos líderes religiosos da época, os fariseus, saduceus, enfim, com base em uma interpretação equivocada das Escrituras. Eles diziam ser prósperos porque eram justos e santificados, né? Os ensinamentos, o legalismo religioso deles, por serem filhos de Abraão, por serem sacerdotes, representantes do povo, né? Que conheciam a lei, conheciam os mandamentos de Moisés, eram os representantes, se achavam no direito de ser salvo em detrimento do povo, que alguns eram considerados para eles tão indignos que nem poderiam entrar no templo. E Jesus veio mostrar que é totalmente ao contrário, né? O reino de Deus veio para todos aqueles que o aceitarem, né? Então eles se sentiam justos, justificados, né? Por ter toda essa estrutura, todo esse conhecimento, por conhecer a lei, mas infelizmente extrapolavam e, como vai dizer Jesus, se tornavam cegos e nem eles entravam no céu e nem deixavam aqueles que queriam entrar, porque impunha regras que nem eles mesmos conseguiam cumprir e exigia que o povo cumprisse, né? Então Jesus adverte: se a vossa justiça não exceder a desses escribas e fariseus, de modo nenhum vocês entrarão no reino de Deus. Isso está lá em Mateus capítulo 5, versículo 20. Eles ensinavam, mas não praticavam. Exteriormente estavam perfeitos, seguindo todas as diretrizes, mas o interior estava podre. E existia esse confronto, porque Jesus falava e vivia, né? E os fariseus era totalmente ao contrário, né? Nós estamos falando de santidade. Nós temos que pegar esse exemplo. Porque existia tanto esse confronto entre Jesus e os fariseus, né? Nós pegarmos ali o evangelho escrito por João, capítulo 3, quando Jesus tem aquele diálogo ali com Nicodemos, e Jesus diz: tu é mestre em Israel, tu é mestre da lei, quando Jesus vai dizer que é necessário nascer de novo, é nascer da água e do Espírito, é necessário uma mudança de mentalidade, de comportamento, de atitude. Santidade é isso, é tornar-se puro, separado para Deus, não mais compactuar-se com os prazeres mundanos, porque nós somos luz, nós somos representantes de Cristo na Terra. Isso é algo
extraordinária. Nosso segundo tópico vai falar sobre a santificação se dá por meio da prática da justiça e da solidariedade, também da esmola por amor e não por ostentação. No Sermão do Monte, Jesus revelou que a generosidade em socorrer os necessitados é um dever dos surdos do reino de Deus, né? Nós vemos ali no início da igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, ali do capítulo 3, capítulo 4, quando os irmãos partilhavam os seus bens que possuíam para o benefício, para prover a necessidade daqueles que precisavam, né? Então, ser solidário, ser generoso, socorrer os necessitados é um mandamento, é uma ordem do Senhor, né? De que adianta a gente pregar o Evangelho para uma pessoa que está passando fome e dar as costas e dizer Jesus te ama e vai embora, e não tendo condição ali, não suprir a necessidade daquela pessoa. Se tornam palavras vãs. Que amor é esse, né? Estamos pregando. Se temos condição de matar a fome de alguém, apenas levamos a palavra e deixamos o cidadão lá passando necessidade. Não faz jus, né? Ao que o reino de Deus, o que a palavra de Deus nos ensina. Então, naquele tempo, uma pessoa com boa condição financeira também poderia compensar suas falhas e manter as aparências. Era um costume daquela época, né? Uma pessoa com boas condições, na época de Jesus existia isso, né? Uma cultura de dar esmolas e se fazer visto por todos. Por isso que Jesus vem confrontar ali muito os fariseus. Uma pessoa com boa condição financeira também poderia compensar, né, suas falhas e manter as aparências, dando esmolas aos menos favorecidos. Desta forma, alguém que havia conseguido seus bens de forma ilícita, olha que coisa, poderia, por meio de doações de esmolas, manter a imagem de uma pessoa piedosa e santa, manter a imagem exterior para a sociedade. Mas Jesus conhece o coração, né? Alguns estavam tão cegos que até acreditavam que realmente eram piedosos. Pode-se manter as aparências e aplacar a ira da sua consciência, mas diante do justo juiz, o Senhor, não tem como camuflar as intenções e motivações do coração e se apresentar diante de Deus Santo, né? Por isso que Jesus rebateu muito a hipocrisia dos fariseus. Exteriormente eles representavam uma coisa, mas o seu interior estava totalmente contrário ao que a palavra de Deus nos ensina. Nós estamos falando sobre santidade, né? Santificação, contextualizando o ensino de Jesus ali, registrado no Sermão da Montanha. E a respeito também da oração, que Jesus vai falar. Está ali em Mateus capítulo 6, versículo ali do 5 ao 6 a seguir, né? Os escribas e fariseus oravam para serem vistos. Contudo, Jesus recomenda que a oração seja realizada em segredo, com as portas fechadas, face a face com Deus. A oração deve ser um diálogo sincero com o Pai Celeste. O que vale não é a quantidade de palavras, nem o tempo de oração, mas um coração quebrantado e contrito diante do Senhor. Isso não quer dizer que toda oração tem que ser feita na porta, dentro de um quarto, de portas fechadas. Não. Você vai orar na igreja, você vai orar na presença de pessoas. O que Jesus quer dizer aqui, entre outras palavras também, é que a oração tem que ser do coração, da alma, né? Não para se aparecer, não para ser visto pelo homem, mas expressar palavras, sentimentos que fluem do coração diretamente a Deus, né? Ser sincero nas suas intenções, porque Deus conhece todas as coisas, né? Não adianta, isso é hipocrisia, é estarmos orando
com o pensamento em outro lugar, expressando palavras bonitas, retórica linda, perfeita, mas o coração está em outro lugar, está saindo apenas da boca, não está fluindo, partindo do ser do íntimo do nosso coração. Se torna uma hipocrisia, e era isso que os fariseus faziam, e foi isso um dos pontos que Jesus rebateu bastante, né? O jejum também deve ser acompanhado com práticas de justiça e solidariedade. A doação de esmolas, a oração, o jejum eram práticas comuns dos judeus no tempo ali do Senhor Jesus Cristo. E Jesus adverte quanto às motivações durante essas práticas. Quais são as motivações realmente? São justas, são dignas, ou apenas para nos mostrar ou mostrar para a sociedade que somos solidários, né? Então tem que partir do coração, porque Deus não deve nada a ninguém, mas quando se faz para se apresentar, se aparecer diante da sociedade como uma pessoa solidária, generosa, Jesus vai dizer que este já recebeu a sua recompensa, né? Então precisamos ter cuidado. A preocupação de algumas pessoas erroneamente era fazer da prática da oração e do jejum um marketing pessoal, né? Em benefício próprio, a fim de demonstrar uma falsa santidade. E os fariseus eram mestres nisto, né? Basta pegarmos o exemplo ali, Jesus fala ali da oração do fariseu e do publicano. Enquanto o fariseu se postava em um determinado lugar para que todos vissem ele fazendo a sua oração perfeita, o publicano não conseguia nem olhar para o céu, reconhecendo o seu estado de pecado e que necessitava do perdão, das misericórdias do Senhor. Jesus vai dizer que este publicano já estava saindo justificado da sua oração, enquanto o fariseu continuava na sua hipocrisia, né? Olha os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E o nosso terceiro tópico é a eficácia do ensino de Jesus sobre a santidade, a didática do ensino do Senhor, né? Jesus utilizou ilustrações em cerca de um terço do Sermão do Monte. E nós vemos ali nas biografias de Jesus, nos evangelhos, volta e meia o Senhor usando ilustrações para representar, trazer a realidade do povo, pegando ilustrações, exemplos, de maneira que fizesse com que o povo entendesse a realidade a sua realidade, né? O contexto, Jesus pegava ali do cenário real ali para trazer ensinamentos reais a respeito do reino de Deus, de uma maneira que o povo entendesse. Jesus utilizou ilustrações em cerca de um terço do Sermão do Monte, tudo para facilitar a compreensão e demonstrar que o caminho da santidade é formado de coisas simples do dia a dia. Não há como simular a santificação, irmãos. É preciso viver de modo santo e irrepreensível. Não adianta simulação, Deus conhece o que está no nosso coração. Para que isso se torna hipocrisia? Tentar você enganar quem está ao nosso redor, mas a Deus, então nós estamos enganando a nós mesmos. Então vamos deixar desses comportamentos que só nos levam a pecar mais ainda, né? Vamos refletir um pouquinho, melhorar nossas atitudes diante do Senhor. A vida do crente deve ser construída sobre a rocha, que é Cristo, né? Jesus utilizou exemplos da construção de duas casas. A primeira é construída sobre a rocha por um homem prudente, que Jesus o assemelha como aquele que ouve a sua palavra e coloca em prática, vivendo uma vida de santidade.
Já a segunda, construída sobre a areia, por um homem insensato, que Jesus assemelha com aquele que ouve a palavra, mas não coloca em prática. Jesus, desde o início do Sermão do Monte, vem contrastando a diferença entre a justiça dos homens e a praticada pelos fariseus e escribas, Casa construída sobre a areia, e a injustiça do rei e a justiça do reino de Deus, casa construída sobre a rocha. Ou seja, a rocha significa os ensinamentos de Jesus colocados em prática na vida do cristão. Então, Tiago vai dizer em sua epístola, capítulo 1, versículo 22, para não sermos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. E que adianta apenas ouvirmos e não colocarmos em prática? Nos tornamos hipócritas também. Olha a importância de aprender a palavra de Deus e colocar em prática. Por quê? Porque nós somos igreja de Cristo, nós somos servos de Cristo, nós somos discípulos de Jesus, nós somos representantes de Deus na terra. Como é que vamos representar alguém se não sabemos como representá-lo? Não conhecemos os seus ensinos, os seus conselhos, seus estatutos. Como é que vamos representar essa pessoa diante de outro? Então nós temos a Bíblia como nosso manual. Precisamos conhecer a palavra de Deus. A Bíblia, novamente, é o único livro que nós lemos na presença do seu autor. Então nós temos o Santo Espírito de Deus ao nosso lado, nos orientando. Basta pedirmos a Ele o entendimento da sua palavra, Porque nós somos representantes de Cristo aqui na terra. Precisamos viver uma vida de santidade. E finalizando, a autoridade do ensino está na coerência entre a teoria e a prática. Um dos grandes anseios dos judeus na época de Jesus era a chegada do reino de Deus. Eles ansiavam pela chegada do reino de Deus, anunciada por séculos, pelos profetas, ao longo ali da história do Antigo Testamento. Jesus apareceu ensinando que somente é possível alcançar este reino que eles esperavam, o reino de Deus, mediante a santidade. O caminho que oferece o arrependimento e perdão dos pecados e um novo tipo de relacionamento com Deus, sem intermediários, sem a necessidade de fazer sacrifícios mais, Jesus afirmou que a sua vida e ministério era o cumprimento de toda a lei. Isso também está lá em Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 20. Jesus não veio revogar, deixar de cumprir a lei. Jesus veio cumprir, A sua morte expiatória perfeita e definitiva derruba qualquer ensino da necessidade de sacrifícios para se ter uma vida de santidade que agrade a Deus, Jesus ensinou o que ele estava vivendo. Aí estava a autoridade que causava admiração em seus ouvintes e a intriga dos fariseus, porque eles se sentiram ameaçados, estava perdendo o seu posto, como representantes, Jesus levando a multidão a Deus, e eles, por causa do seu orgulho, com medo de perder o poder, de perder o status, de perder de ter problema ali com os romanos, decidiram matar o Senhor Jesus Cristo, por causa do seu orgulho, do seu poder, da sua arrogância, da sua cegueira espiritual. Então, tudo aquilo que eles estudaram ao longo de sua vida, a cegueira, o orgulho, a ambição, levaram para distante de Deus. Hipocrisia pura. Por acharem que era filho de Abraão, estavam salvos. João Batista vai dizer, até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E o apóstolo Paulo vai dizer que filhos de Abraão são aqueles que
vive pela fé, né? Não é porque é filho de Abraão pela carne e descendência de Abraão que estão salvos, não, né? Filhos de Abraão verdadeiros é aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo pela fé. Então tem que ser em santidade. Amém? Deus em Cristo abençoe.